Hoje nós vamos falar sobre aquele tema, um dos mais perguntados para mim sobre minha vida aqui na Alemanha. Olá, queridos amigos e amigas do Kartoffelsalat, bem-vindos ao vídeo desta semana. Durante a minha vida aqui na Alemanha, e até um pouco antes de eu me mudar para a Alemanha, quando planejava vir para cá, muitas pessoas me perguntam e me perguntavam sobre um tema específico, um tema que provoca muita curiosidade. O tema é racismo. Por motivos meio óbvios, o tema racismo e a Alemanha têm andado juntos, de mãos dadas, na mente das pessoas por muitos e muitos anos. Mas as perguntas sobre racismo na Alemanha vêm de algumas diferentes formas, e elas têm diferentes tipos de resposta, radicalmente diferentes tipos de resposta. E hoje nós vamos abordar esses três tipos de pergunta e vocês vão saber as minhas respostas sobre esses temas. A primeira pergunta que eu ouço muito é: a Alemanha é racista? Essa pergunta é uma pergunta extremamente ampla e a minha resposta automática é dizer não, a Alemanha não é racista. Você pode não perceber isso, mas quando você pergunta se a Alemanha é racista, você está querendo saber se um país inteiro é racista. Você está fazendo uma daquelas terríveis generalizações, querendo saber se a grande maioria de todas as pessoas que moram aqui na Alemanha, que são... Vamos ver quantas pessoas são. Você está querendo saber se a maioria dos 82.175.684 habitantes são racistas. Você está querendo saber se as bases do país são construídas em cima de perseguições a minorias. Você está querendo saber se o governo incentiva essa perseguição às minorias. A Alemanha em si tem muitas políticas de inclusão. O seu governo já há muitos anos não incentiva a perseguição a minorias. E por todos esses motivos eu digo, não, a Alemanha não é racista. Agora nós temos a segunda variação de pergunta que me fazem sobre esse tema, que é: existe racismo na Alemanha? E a essa pergunta eu sinto dizer que sim, existe racismo na Alemanha. Basta ler um pouco sobre as coisas que acontecem aqui na Alemanha que você vai ver notícias sobre neonazis espancando imigrantes ou a existência de grandes manifestações contra a entrada de imigrantes ou refugiados, ou até mesmo partidos políticos cuja a bandeira principal é a segregação, é o isolacionismo, é a negação da multiculturalidade. Mas nós também não podemos dizer que a Alemanha é o único país que possui racismo. Afinal, o racismo acontece quando há um menosprezo, um ódio àqueles grupos, aquelas minorias que não são os grupos em poder. Isso acontece aqui na Alemanha, isso acontece na Inglaterra, isso acontece na França, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil e muito no Brasil. Ou seja, existe racismo na Alemanha? Claro que existe racismo na Alemanha, mas existe racismo no mundo inteiro. E a terceira pergunta que me fazem bastante é: você já sofreu algum tipo de racismo morando na Alemanha? A resposta simples a essa pergunta é sim, eu já sofri racismo morando aqui na Alemanha. Já contei em algum outro vídeo quando uma velhinha levantou para mim e ao perceber que eu era imigrante, ela começou a gritar para eu ir embora do país dela. A questão é que todo esse racismo que eu sofri aqui na Alemanha é uma versão softcore do racismo, uma versão muito levezinha do racismo de que outros grupos sofrem. Isso acontece porque eu, de boca fechada e talvez com a barba um pouco menor, passe por um alemão ou por algum outro europeu. A característica que mostra que eu sou um imigrante não está visível na minha pele. Negros, árabes, turcos, asiáticos, todas as pessoas são visivelmente identificadas como diferentes e para elas o racismo é muito pior. Eu posso não ter sofrido muito racismo aqui, mas eu já vi muitas pessoas sofrendo racismo e eu também já fiquei sabendo de muitas histórias de pessoas que sofreram racismo aqui. E o que eu quero passar com esse vídeo sobre racismo no final das contas? Eu quero, que as pessoas percam essa visão preconceituosa dos alemães e da Alemanha, achando que todos eles são racistas e que a sociedade é construída em cima do racismo. Isso não é verdade. E dois, eu quero que aqueles admiradores ferrenhos da Alemanha e da cultura alemã também não se seguem e achem que aqui é a terra das mil maravilhas. Porque sim, existe racismo como em qualquer outro lugar do mundo. E não é porque você nunca sofreu racismo que o racismo não exista. Beijos de luz.